Minha saudação a todos, em nome de Jesus. Meu desejo sincero é de que o estudo desta manhã possa ser uma bênção para a minha e para a sua vida espiritual. O título da lição de hoje é A Fé e a Comunhão Verdadeiras. Nosso texto básico está em 1 de João, capítulo 3, versículos 11 ao 24. E assim nos diz o texto: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, onde estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Belo texto, né? Belo texto que tem como tônica a prática do amor. A prática do amor. Versículo 23 diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos foi ordenado, ou que nos ordenou. Meus irmãos, qual o alvo desta lição? O alvo desta lição é nos conduzir a uma busca diligente da comunhão genuína com Deus, através da confiança nele e do amor aos irmãos. Busca da confiança em Deus e a prática do amor. É um binômio relevante para a vida cristã. Relevante para a vida cristã. Muito bem, irmãos. O escritor Stanley Jones, em seu livro Jesus é Senhor, ele descreve 3 possíveis níveis de vida, ou na vida. O nível mais baixo, que é o demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal, o amor com o ódio.
E no intermediário acima deste, nós temos o nível legal, o nível da lei, não é? E nele devolvemos o bem com o bem, o bem com o bem, mas também o mal com o mal. O amor com o amor, o ódio com o ódio. Isto é, a mesma moeda, a mesma moeda. Moeda de recebimento, moeda de pagamento. A mesma moeda. Mas, acima desses dois níveis, está o superior, não é? Que é o nível cristão, o nível da nova criatura, em que devolvemos o mal com o bem e o ódio com o amor. Lembremos-nos do que Jesus disse: se apanharmos uma face, devemos dar a outra também. Mal com bem. Se alguém nos odeia, devemos orar por este alguém. Este é o amor cristão. Este é o procedimento cristão, né? Certamente, irmãos queridos, que o nível cristão não é fácil. É muito difícil de cumprimento. Mas plenamente possível. Possível. É difícil, mas é possível. Possível de ser praticado, né? E é nele que nós desfrutamos de uma verdadeira comunhão com Deus. E também é por ele que demonstramos a verdadeira ou a veracidade da nossa fé e testificamos da realidade da nossa vida espiritual. Uma vida espiritual que não é apenas fictícia. Não, não é ficção, mas é prática. É algo concreto, algo vivencial. Algo vivencial. Interessante se observar isto, né? Muito interessante. Então, meus queridos irmãos, a prática do amor fraternal é o que o apóstolo João está incentivando para os crentes, está sugerindo para os crentes uma vida não teórica, não abstrata, mas uma vida concreta e uma vida prática. O cristianismo é isto. É isto que Jesus viveu e é isto que ele ensinou. E é isto que o apóstolo São João está repassando para nós nesta manhã. Então, irmãos, a prática do amor fraternal vai testificar da nossa realidade espiritual. A prática do amor, não é? Devemos fazer aquilo que fazemos, viver aquilo que pregamos. Isto é prática cristã, né? Pois enquanto o amor é algo abstrato, a prática é concreta. O amor é um sentimento. Eu amo a Jesus, eu amo o próximo, mas como comprovar isto? Como comprovar isto? Eis o que diz São João 3,16. O amor de Deus por você e eu foi em tal grau que deu o seu Filho unigênito. Demonstrou aquele amor em prática, não é? E é assim que a vida cristã deve ser. Então, irmãos, é comum João destacar este antagonismo entre o mundo, caracterizando como esfera de influência demoníaca, né? De influência satânica, e os cristãos. Cristãos escolhidos do mundo, mas que ainda nele permanecem e que devem ser diferentes dele. Olha o que Jesus fala, não é? Estão no mundo, mas não são do mundo. Então, queridos, a nossa responsabilidade como cristãos é muito grande. É como você pegar o pastoso, né, o azeite, por exemplo, e colocar num recipiente de água. Está ali no meio, mas não se mistura. Não se mistura. Né? Você pega um pouco de óleo
azeite, né? Joga numa vasilha de água e você vê ali, está junto, não se mistura. Você pode colocar a mão, uma concha, o que seja, e pode retirar o pastoso, pode retirar o azeite. E é maravilhoso, porque nós estamos no mundo, não é? Mas não somos do mundo. Então o Senhor irá retirar um dia esta parte pastosa do líquido. O grande problema é se nós estamos no mundo e às vezes praticamos as coisas do mundo. Aí haverá uma mistura, né? A mistura. Como o joio e o trigo, uma mistura. Que ficará difícil para se identificar. Muito difícil, né? Muito difícil. Então, nesse texto, irmãos, João ilustra esse antagonismo através de dois protótipos. Ele vai falar de Caim, né? E vai falar de Jesus Cristo. Quer dizer, duas figuras antagônicas, né? Diferentes. O versículo 11, no versículo 11, não é que nos diz exatamente, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, o versículo 11, não é? Neste versículo o apóstolo ele nos exorta a pegarmos firmemente a mensagem que temos ouvido desde o princípio. Apóstolo João está falando aos seus contemporâneos, né? Mas palavra esta que é aplicável a nós outros. Aquilo que temos ouvido desde o princípio. E é maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nesses 2000 anos, né, de cristianismo, nunca foi mexida. Nunca foi mexida. A mensagem continua a mesma. A mensagem continua a mesma. Ou seja, a verdade acerca da pessoa de Cristo e acerca da conduta cristã. Uma vez que os hereges, né, gnósticos, estavam gabando-se de seus ensinos. Agora Jesus vai falar que o amor, ele é essencial, essencial. Não o conhecimento humano, mas o amor a Deus e o amor ao próximo, né? O amor fraternal, que deveria, na sua doutrina, ser a base de tudo. A base de tudo. Então, meus amados, nem sempre aquilo que parece dar certo, né, ou agrada aos nossos ouvidos, é bíblico e tem aprovação divina. Nem sempre. A igreja é o corpo de Cristo, que se reúne para adoração, para instrução e que busca o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. Então isso é precioso sabermos, não é? A importância desta igreja. E interessante que tudo isto aí vai visar o serviço cristão, que vai produzir a edificação do corpo de Cristo. O serviço cristão, não é? E para estimularmos então uns aos outros, ao amor e às boas obras. Ou seja, tudo isto aí deve redundar em estímulo à prática de vida cristã, através do amor e através das obras, né? Precioso isto. Então, meus amados, há muitos meios que podem tornar a igreja conhecida, muitos meios, né? Muitos meios. E sabemos que um dos meios que muito se usa é o multiministério. É que a igreja fica muito conhecida na sociedade através da obra social. Mas a única forma de desfrutarmos da verdadeira comunhão com Deus é demonstrarmos nossa fé e através do amor mútuo. Através do amor mútuo. E é precioso. Isso aí, conforme vai declarar Jesus, não é? Jesus em São João 13:35,
ao dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se fizerdes obras sociais? Não. Se amardes uns aos outros, ou se tiverdes amor uns pelos outros. Então, as obras sociais têm o seu alcance, têm a sua importância, mas não substituem o amor fraternal. Não. E isso, irmãos queridos, nos foi dito desde o princípio. Qual o princípio? Para que assim praticássemos. Então o Senhor Jesus, assim como o apóstolo São João, não estão incentivando o crente, a igreja, a ter uma vida diferente. Não. Mas sim para que produzam obras diferentes. Obras diferentes. Não obras humanas, mas obras espirituais. Obras espirituais. E é maravilhoso quando São Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 2, quando ele vai dizer que nós não somos salvos pelas obras. Nós devemos produzir as obras porque somos salvos. Interessante, né? Produzir as obras porque somos salvos. Estas obras, então, passam a ser chamadas obras da fé. Obras da fé. Então, amados, Caim é um exemplo a se repudiar. É o que nos diz o versículo 12 ao versículo 15, nos falando sobre o homicídio, não é? O assassinato de Abel. Motivo fútil que Caim vai usar. Então, o homicídio de Caim, que Caim praticou contra o seu irmão, vai exemplificar a violenta rejeição e a antipatia, né, que a justiça provoca no mundo. E Jesus nos advertiu que seria assim. Seria assim. O mundo haveria de nos odiar. Nos odiar. Toda vez que você diz que é um cristão, aqueles que não praticam a mesma obra de fé, que têm a mesma maneira de viver, o mesmo estilo de vida, te criticam. Querem te hostilizar. Porque você tem uma vida santa. E é interessante observarmos isso aí, não é? Interessante. Existe uma semente, né, no mundo, a semente de Caim. Semente de Caim, que faz com que os cristãos não queiram praticar o amor. A semente de Caim, a semente do ódio, essa semente não quer que você pratique o amor. Não deseja que você pratique o amor. E sejam odiados por eles. Assim como o mundo odeia o supremo exemplo, né, do amor altruísta de Jesus, que se entregou voluntariamente por nós, o mundo, ao agir assim, ele dá provas também de sua real condição. Ou seja, ele está morto, ele está sem comunhão com Deus. E segundo a palavra do apóstolo Paulo, ele jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Daí então, o grande esforço que devemos fazer para que não nos assemelhemos ao mundo. Como nos adverte o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não vivais conforme este mundo. Não vivais. Fica claro então, queridos irmãos, que o agente motivador do ódio de Caim era a inveja. Era a inveja que cobiçava, né, as virtudes e qualidades de seu irmão.
Mas aquelas qualidades de Abel não eram exclusivas dele. Não. Eram qualidades de um cristão, qualidades de um crente, qualidades de um justo. Ou será que só existe um justo na terra? Só existe um crente na terra? Não. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador, simultaneamente ou concomitantemente, recebe também o Espírito Santo, que em sua vida começa a praticar, ou levar esse crente a praticar o fruto, ou os frutos do Espírito. Todo crente, todos os crentes têm essa condição. E Caim não precisaria matar o seu irmão por isso. Era só praticar as mesmas obras. Só praticar as mesmas obras. Ter o mesmo temor. Amar como Abel amava. Não precisava matá-lo por inveja. Né? Não precisava. E eu fico pensando que há quantos crentes que às vezes invejam os outros, uns aos outros. Em vez de amar e de incentivar, invejam. Mas por quê? Se os dons são dados pelo Espírito Santo, então se eu tenho algum dom, não é porque eu busquei, não é porque eu tenha buscado, não. O Senhor, Ele me dá o dom que Ele achar proveitoso para a sua igreja, para a sua obra, para o seu reino. Então, se eu não tenho o seu dom, meu irmão, eu não preciso te invejar. Eu devo me colocar à disposição para que o Senhor me use da maneira que Ele quiser. Pode ser que Ele não queira me usar como usa você. Pode ser. Pode ser que Ele queira me usar de outra maneira, com outro dom. Aliás, você já tem esse dom. Eu preciso ter um que você não tenha, para poder compor, não é, o corpo de Cristo, para poder municiar o corpo de Cristo. Mas quando nos deparamos, então, irmãos, com nossos desejos, né, que sofra, ou até que morra, né, aquele a quem odiamos. Então, há muitos que querem que você morra para ele tomar o seu lugar. Porque ele não se esforça para ser um igual a você. Não precisa me odiar, nem me invejar. Trabalhe, coloque-se à disposição do Senhor para ser um instrumento como eu, como o irmão, como a irmã, como aquele. Não é verdade? Seria mais positivo para a obra do Senhor se agíssemos assim, desta maneira, da maneira pluralista e não egoísta. Não individualista, mas pluralista, né? Então, meus amados, torna-se compreensível a afirmação do apóstolo, né? A essência do ódio é o sacrifício do outro. Quer dizer, o meu ódio, ele se alimenta no seu prejuízo, na sua derrota. Por quê? Não devia ser assim. Eu não deveria me gloriar na sua derrota. Ao contrário, deveria me alegrar na sua vitória. Não é? É assim. Então, meus amados, é interessante observarmos, não é, isto aí. O versículo 16 ao 18 fala desta maneira, que devemos imitar a Cristo, não é? Mas pensemos então um pouquinho sobre essa questão do altruísmo, né? Há uma percepção psicológica, não é, aguda, no verso 12, onde vemos que o motivo de Caim assassinar Abel foi exatamente o contraste entre a sua vida má e a vida exemplar do seu irmão. Ou o contraste, não é? Isso é que o levou a matar o seu irmão. A matar o seu irmão. É triste, mas é verdade, não é? A maldade, ela sempre odeia a bondade. A maldade sempre odeia a bondade. São inimigas, não é? Inimigas. O bem, inimigo do mal.
bem inimigo do mal. Versículo 16 ao 18 vão nos falar exatamente isso. Conhecemos o amor nisto, que Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, ou lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como estará? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e por verdade. Mas por obra e por verdade. Meus amados, é excelente a comparação que João faz do ódio do mundo com o amor dos irmãos, né? Que deve se manifestar na vida da igreja. Deve se manifestar na vida da igreja. Então o ódio de Caim o levou ao assassinato, mas o amor de Cristo o levou ao sacrifício de si mesmo. Ou seja, o ódio leva à morte, o amor leva à vida. Precioso, né? O ódio produz a morte, mas o amor produz a vida. Isso é maravilhoso, né? Então, mesmo não tendo uma definição perfeita do que seja o amor, não é? Nós vamos ver em Romanos 12, 9 a 19, né? Não vamos ler, mas nesse texto, Paulo relaciona algumas características práticas do amor fraternal. Então, nesse texto, que o irmão pode depois considerar, o apóstolo nos apresenta alguns detalhes do que é o amor fraternal e nos ensina como vivê-lo. Então, as características e a prática do amor fraternal vão se desdobrar em atitudes que temos uns para com os outros. É interessante isto aí, a saber, compartilhar necessidades dos santos. Isto é amor altruísta, isto é amor fraternal. Praticar a hospitalidade, abençoar em vez de amaldiçoar, alegrar-se com quem se alegra, chorar com quem chora, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, fazer o bem a todos os homens, esforçar-se por manter a paz, entregar a Deus o direito de possível vingança, etc. etc. É a prática do amor fraternal. É a prática do amor fraternal. É algo precioso isto, né? É algo muito precioso isto. Então, amados, diz o versículo 16: nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Porém, quando chegamos a alcançar algo da grandeza do amor de Deus, alcançamos também que Ele nos impõe obrigações. Obrigações. E devemos estar prontos a dar nossa vida pelos outros. Prontos a dar pelos outros. João, entretanto, irmãos, ele, neste texto, ele é prático, não é? Ele é prático. Morrer pelos demais pode realmente nunca ser exigido. Nunca. Eu, por exemplo, tenho algumas décadas de crente, não é? Nunca ninguém chegou para mim e me forçou, não é? Dizendo, vai morrer, dá a sua vida por causa de fulano, por causa de fulano. Nunca me expus em lugar de ninguém. Mas não é também nesse sentido que vamos dar a vida por alguém. Uma coisa é você dar a vida por alguém. Outra coisa é você dar da vida por alguém. Dar vida por alguém. E como é dar da vida por alguém? É estendendo a mão. É estendendo a mão. É o chamado de altruísmo. É você abençoar alguém.
a ajudar alguém nos seus momentos difíceis, nas suas crises, tanto faz existenciais, conjugais, profissionais, não importa, não importa. Então você vai dedicar um tempo à pessoa, você vai ajudá-la naquilo que ela precisa. Ora, você está dando de você para ela. E isso é maravilhoso. Num tempo em que vivemos, onde não há tempo para nada, todos têm muitas ocupações, é difícil você praticar o amor fraternal. Muito difícil. Até mesmo nas igrejas é difícil. Às vezes termina o culto, você quer procurar no irmão e está longe. Já foi. Então, essa prática do amor fraternal hoje é algo muito necessário. Muito necessário. E por outro lado, está sendo muito difícil para se praticar. Então, meus amados irmãos, é importante que nós pensemos desse jeito, não é? Desse jeito. Morrer pelos demais pode realmente nunca ser exigido de nós. Nunca ser exigido de nós. Contudo, irmãos, haverá muitas vezes necessidade de um pronto auxílio. Ocasiões estas em que não as palavras, mas sim as obras. Não as palavras, mas as obras. Não é? Às vezes a pessoa não está precisando de uma palavra, mas está precisando de uma ação. E precisamos atentar para isto, não é? Atentar para isto. Porque são estas obras que vão exatamente vão revelar a existência do amor fraternal. São estas obras. Precisamos cuidar disto porque, segundo Jesus, capítulo 5, verso 24 de São Mateus, Jesus vai dizer que são pelas obras que o Senhor, nosso Deus, será glorificado. Então precisamos colocar o nosso amor não apenas de maneira fictícia ou abstrata, mas de maneira prática, de maneira concreta, se quisermos que o nome de Deus seja exaltado e que o nosso irmão seja abençoado. Muito bem, queridos. A prática do amor fraternal e a confiança em Cristo. Prática do amor fraternal e a confiança em Cristo. Esta confiança, irmãos, em Cristo, ela vai trazer em seu bojo uma segurança objetiva. Segurança objetiva. Às vezes nós achamos que nossas obras, nosso proceder cristão, isto vai nos credibilizar diante de Deus. Vamos reclamar bênçãos de Deus em virtude das obras praticadas, em virtude do nosso comportamento cristão. Mas segundo o apóstolo Paulo, não é bem assim. Não é pelas obras, não. As obras não devem servir como crédito para cobrança diante de Deus, não. Essas obras devem servir como credibilidade, sim, mas de um procedimento cristão. Mas não que tenhamos crédito de ser abençoados porque praticamos boas obras. Devemos olhar que nós praticamos boas obras porque somos abençoados. Somos abençoados. Especialmente no campo da fé, no campo da salvação. Não podemos ser como os gnósticos, credibilizavam as obras para a salvação. Não. A salvação é dom de Deus. É graça imerecida. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, Efésios 2:10, de que não é pelas obras. Não é pelas obras. Mas é pela graça de Deus que somos salvos. E a vida cristã é assim. A nossa segurança não deve ser em virtude do nosso crédito ou das nossas pequeninas obras. Não, deve ser pela graça de Deus. Ele é misericordioso para conosco. No ponto 2, é a pergunta: que faremos quando nos sentirmos, ou quando sentirmos
a nossa segurança ameaçada. Que fazer quando sentir sua segurança ameaçada? Que fazer? Notemos que João, irmãos, ele começa o parágrafo no versículo 19 com a frase: e nisto conheceremos, e vai terminar esta frase no verso 24 com e nisto conhecemos. Nisto o quê? O que ele está se referindo? O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, que é a prova objetiva e concreta do novo nascimento e do Espírito que em nós habita e que também testifica, não é? Com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós nos convertemos, recebemos o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo chama de o penhor da nossa salvação, da nossa fé. Esse Espírito Santo que em nós habita, ele vai testificar com o nosso espírito natural, de que nós somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Coisa preciosa isto, né? Filhos de Deus. Precioso. Mas, irmãos, lembremos-nos de que também o amor de Deus é derramado em nossos corações, né? Texto maravilhoso, maravilhoso. O apóstolo São Paulo vai falar aos Romanos 5:5 de que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Derramado em nossos corações o amor por este Espírito, o Espírito Santo que em nós habita, né? E isto já deveria ser o suficiente, o bastante para tranquilizar o nosso coração. Pois se amamos de verdade e confiamos em Cristo, certamente estamos em Deus. Estamos em Deus. Este amor é o vínculo da perfeição e ao mesmo tempo é o vínculo que nos une a Deus. O vínculo que nos une ao Pai. Mesmo tempo que este amor nos une ao irmão, que é o amor fraternal, este amor também nos une a Deus. Nos vincula a Deus. É algo muito precioso, né? Mas João, então, ele vai completar, irmãos, dizendo o seguinte, que em um coração limpo, diante de Deus, marcado pela fé em Jesus Cristo e pelo amor para com os outros, né, o amor fraternal, é manifestado, ou melhor, a manifestação, né, objetiva da obra do Espírito Santo. A manifestação objetiva. Quer dizer, algo objetivo. Não é algo subjetivo, eu acho, não. É algo confirmado. Né? Algo confirmado. É precioso isto, né? Isto vai preencher a condição, né, para uma comunhão livre e irrestrita com Deus e nos dá confiança em nosso acesso a Ele. Esse amor, então, vai nos garantir um acesso livre ao Pai. Este amor precioso, não é? Então, enquanto Deus me ama e eu o amo, então há uma conexão especial entre o Filho e o Pai, entre a criatura e o Criador, entre o amante e o amado. Coisa maravilhosa isto, né? Então o amor, ele facilita a obediência. O amor, ele tem prazer em fazer o melhor para o ser amado. Prazer. E é por isso, quando o nosso coração se endurecer e tornar-se mais difícil o obedecer, não é? O obedecer ao mandamento de amarmos mutuamente,
amar-nos uns aos outros, né? Então a solução para isto aí não é, como diz o autor, apertar os dentes e aguentar firme. Não. A solução é lembrar quem é que nos pode e que nos pede, melhor dizendo, essa obediência. Quem nos pede? E depois, por amor a Ele, né, ao Senhor, que nos pede a obediência, obedecer. Obedecer. Então, o melhor sentimento para com nosso Deus é obedecer. Não é reconhecer. Não é reconhecer apenas, mas é obedecer. Isto é precioso, né? Então, irmãos, a obediência, na verdade, ela é uma prova, né? É uma prova de que a nossa vontade está em sintonia, está em harmonia com a vontade de Deus. A vontade de Deus. Portanto, tudo aquilo que pedimos, sabemos que receberemos. Quando eu estou em sintonia com Deus, meu amado, eu não vou pedir a Ele aquilo que eu sei que não será da vontade dEle. Eu não posso pedir a Deus uma coisa que eu sei que não é da vontade dEle. Agora, eu também não tenho certeza se tudo aquilo que eu pedir será da vontade dEle. Por isso é que quando eu pedir, eu devo pedir segundo a vontade dEle. Seja feita, como disse Jesus no Getsemane, seja feita a tua vontade. Eu peço aquilo que é importante e Deus concede aquilo que é interessante, né, a Ele. É maravilhoso isso. Entretanto, irmãos queridos, nossa segurança, não é? Nossa segurança depende do que Deus tem feito por nós. Depende disto. E não dos nossos pequeninos esforços. Nossa segurança, né, ela depende da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Eu não posso me estribar nos meus méritos, né? Não posso. Não posso fazer isto. Então, meus amados, meus queridos irmãos, Jesus ele vai reiterar dizendo, né, em São João 15:11, dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então o Senhor ele deseja que nós vivamos de maneira amável, né, de maneira amável, tanto uns com os outros como com Ele também, né? E o nosso gozo só pode ser completo à maneira ou à medida em que vivermos este amor. Milhões de pessoas hoje não buscam mais satisfação através de um relacionamento amoroso, afetuoso com Deus e com o próximo. Milhões de pessoas não estão praticando este amor. Nós, os crentes, irmãos, precisamos estar abertos, né, para, em amor, tratarmos uns aos outros. Estamos abertos, prontos a vivermos este amor de maneira solidária, de maneira até comunitária, não é? E de maneira fraternal. Esta é a marca de Cristo e a marca do cristão. É viver este amor, não é? Não devemos nos fechar. Há muitos crentes que estão fechados, né? Não permitem que outros entrem no raio de ação da sua intimidade, do seu amor, não é? É difícil isso, né? Se nós queremos, irmãos, manter o nosso coração intacto, não devemos abri-lo para ninguém, né? E alguns que não abrem nem para a família, são pessoas fechadas demais. Mas devemos ao contrário, então, devemos embrulhá-lo cuidadosamente, evitando qualquer embaraço ao nosso egoísmo. Vamos embrulhá-lo, não é? De tal maneira que ninguém nos ameace,
nós vivamos numa redoma, né? Só para nós, amor egoístico, é para mim, é tudo meu, e é desse jeito. Só que há um problema muito sério. Aqueles que vivem egoisticamente neste mundo. Há um problema muito sério. Nós deixaremos, né, de desfrutar. Aqueles que assim viverem e que assim vivem, deixam de desfrutar da verdadeira comunhão com Deus. Não há outro jeito de comungarmos com Deus, a não ser pelo amor. Não há outro jeito de comungarmos com o irmão, a não ser pelo amor. Logo, o amor de Deus, ele deve nos constranger a um viver digno, a um viver igualitário, né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é maravilhoso. Você olhar para o outro e achar que ele é igual a você, ou que até é superior a você. Mas no momento que você olha para o outro sempre com espírito de diminuidade, né? Eu sou mais do que ele, eu posso mais do que ele, faço mais do que ele. Então você nunca vai poder amar esse irmão, porque ele está sempre muito abaixo, muito abaixo. Ele não merece o seu amor, né? É triste isto aí. Mas Jesus vai reiterar, meus irmãos, dizendo: tenho-vos dito estas coisas. Tudo isto que já vimos, né, na lição, para que o meu gozo esteja em vós. O meu gozo. Se não amamos ao Senhor, o gozo dele, a alegria dele não está em nós. Não está. Ele não tem alegria em nós. Mas não é o gozo dele estar em nós. Há contrapartida. E o vosso gozo seja completo. Quando o gozo do Senhor está em nós, nós devemos nos completar em alegria, em satisfação, em regozijo, e assim temos uma vida de amor a Deus e ao próximo, uma vida equilibrada, uma vida saborosa. E, meus irmãos, tudo mais é secundário. Principal passa a ser a nossa visão e a nossa comunhão para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, irmãos, a vivermos este amor, vivermos este amor. Como diz o texto, não de palavra, mas em obras. Obras da fé, obras do amor. Vivamos isto e seremos completos diante de Deus. E que o Senhor a todos abençoe. Até um próximo encontro.